Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elida. Nesse canal nós falamos de Bíblia, teologia e vida cristã. Seja muito bem-vindo. Estamos na nossa série Atos Estude Comigo. Então agora continuando, estamos no capítulo 11. Já vimos nos vídeos anteriores dos capítulos 1 ao 10. Se você ainda não viu, tá tudo aí no canal, só você ver depois, tá bom? E já quero te convidar a seguir, a realmente se inscrever no canal e ativar as notificações, que isso contribui muito, ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas, conteúdos relevantes precisam alcançar mais pessoas. Então, se você entende que esse conteúdo é relevante e que mais pessoas precisam ser abençoadas por ele, eu quero te pedir, por favor, se inscreve e compartilha com alguém. Vamos lá então, continuando nossa série, pega sua Bíblia, pega seu papel, sua caneta e vamos junto. Mas claro, antes, sempre começar com uma oração. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te exaltar. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu quero te pedir nessa hora, nos dá um coração apropriado, nos dá uma mente, Senhor, realmente concentrada, uma mente que possa aprender. Deus, nos revela os teus mistérios, é o que nós te pedimos. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração para entender a tua palavra, Senhor, e não somente entender, mas guardá-la, Senhor, nos ajuda a guardar a tua palavra. E, Senhor, que realmente tudo que for falado seja para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Então, no capítulo 10, nós vemos essa trajetória de Pedro chegando até Cornélio. E quando Pedro realiza ali, a pregação do evangelho em Cornélio, você vai ter que as pessoas ficam sabendo, porque o Espírito Santo desce sobre eles, sobre toda a casa de Cornélio, e agora a igreja de Jerusalém pede uma convocação extraordinária de Pedro, porque Pedro precisava prestar contas. Pedro, você é um apóstolo, você prega a palavra de Deus para os judeus, mas que história é essa de você estar na casa de um gentio, você está se contaminando com um gentio? Então, percebe que eles ainda não tinham essa visão ampla de quem era o reino de Deus, de que o reino de Deus não eram somente os judeus, mas também os gentios. Então é toda uma transição de cultura mesmo que Deus está fazendo ali, tá? E aí, Pedro vai ter que na Judéia dar satisfação. Quando ele vai dar satisfação, você vê que ele faz todo o discurso. Eu estava na tua casa, na casa de Simão Curtidor, quando eu estive avisando, o lençol que descia, e ele vai relatar tudo isso. Vai relatar que ele chegou até Cornélio, e quando ele relata que ele chegou até Cornélio, que enquanto durante a pregação dele o Espírito Santo desceu, olha que lindo esse versículo. O versículo, vou ler do 15 até o 17, tá bom? Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, o batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Vejo que Pedro está falando, quem era eu para resistir a Deus? E queridos, meu querido e minha querida, quantas vezes esse não somos nós? Pedro está falando, gente, não é que eu quisesse pregar para um gentio, mas eu estava ali e Deus fez, então quem era eu para debater com o Senhor? Então olha que lindo, querido, Pedro reconhece quem era eu para resistir a Deus. Sabe que você, ao assistir esse vídeo, você tem essa consciência. Quem somos nós para resistirmos a Deus? Que você realmente possa entender e submeter sua vida diante do Senhor. E entender que o Senhor faz aquilo que Ele quer. Às vezes Deus vai escolher as pessoas que você não está preparado para lidar, digamos assim. Porque às vezes na sua mente você olha para uma pessoa e pensa, não, essa daqui é que vai dar certo, essa daqui que vai frutificar, essa daqui que vai fazer crescer. E às vezes quem você menos espera vai crescer e vai frutificar. Porque Deus conhece o coração, Deus conhece cada coisa, e Ele tem um plano dele estabelecido. Então, cuidado para na sua caminhada cristã você não estar resistindo a Deus. Cuidado, porque às vezes nas suas atitudes diárias você pode estar resistindo a Deus. Então, que você tenha consciência disso e que você realmente submeta toda a sua vida ao Senhor. Pare de resistir ao Senhor, por favor. Pare de resistir ao Senhor. E aí o versículo 18 fecha com chave de ouro, olha só. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. E ali você vê que eles falam num tom, que realmente, poxa, então até para eles, como se fosse uma classe inferior, porque para os judeus a salvação estava para eles. Então, poxa, salvação para esses gentios? Não é para esses gentios, é somente para nós. Então você vê até a forma deles falarem, como eles realmente, não é que desprezam, mas eles consideram inferiores à classe dos gentios. E agora eles têm que lidar com isso, porque a salvação não é para um grupo. Deus está chamando para si povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Então eles estão começando a entender
a integralidade da obra de Deus, a integralidade do que é ser reino de Deus. Eu acho lindo isso, eu acho lindo essa transição de pensamento, como Deus vai moldando os pensamentos dos apóstolos, moldando as convicções para estarem estabelecidos sobre uma base correta. Agora vai transicionar para falar um pouco sobre a perseguição. Teve a perseguição ali que culminou com o martírio de Estevão, e com essa perseguição começou a ficar mais forte, cada um foi indo para um lado. Então é bom porque, igual eu falei nos outros capítulos, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Tem uma frase muito famosa que é essa. Cada um vai para o lado, mas sempre focando em trabalhar judeus, mesmo após essa questão aqui de Estevão, de Cornélio, eles ainda estão com foco em pregar para os judeus. Até que alguns pregam para os gentios, não somente Filipe e Samaria, não somente Pedro aqui com Cornélio, eles pregam para os gentios e há como se fosse um grande avivamento, podemos dizer assim, uma grande onda de salvação de vidas em Antioquia. E aí essa salvação de vidas ficou muito evidente para Jerusalém. Então ali eles escolhem Barnabé e mandam Barnabé para lá. Então esse Barnabé, lembra do Barnabé que vendeu um pedaço de campo lá em Atos 4 para poder depositar tudo aos apóstolos? Barnabé que era considerado filho da consolação. Esse Barnabé maravilhoso que ajudou Paulo, que levou Paulo até Jerusalém, até os apóstolos. Esse mesmo Barnabé. Agora Barnabé vai ser enviado como pastor de Antioquia. Então agora nós temos duas igrejas, Temos a igreja de Jerusalém, que é a igreja dos judeus, a igreja do Pentecostes, a igreja que se formou ali. E agora vamos ter uma segunda igreja, a igreja de Antioquia, liderada por Barnabé. E aí, olha que interessante, eu acho linda essa parte, vamos ler. Olha só, depois o 25. Vamos ler o 23, porque é bonito a gente ler. Eu acho linda essa parte. Olha só, a partir do 22, vamos lá. A notícia a respeito dele chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Uau! E exortava todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então imagina, nesse cenário onde eles não estavam preparados para lidar com gentios que aceitaram Jesus, Barnabé chega lá, e talvez se fosse outro apóstolo, ia ficar horrorizado, ia ficar chocado, ia ficar pasmo, mas Barnabé ele chegou e ele ficou muito alegre, porque ele era cheio do Espírito Santo. Barnabé estava entendendo o que Deus estava fazendo, sabe? Barnabé estava se deixando moldar pela mente que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, querido, querida, permita o Espírito Santo moldar a sua mente, permita o Senhor moldar as suas convicções, esteja preparado para que o Senhor quebre as convicções que não são dele. Muitas vezes nós crescemos com convicções, com pensamentos, com coisas tão certeiras, convicções de fato no nosso coração, que a gente acha que aquilo está certo e que vamos carregar aquilo pro resto da vida. Mas eu queria te dizer hoje, no Senhor, que você tem o seu coração aberto para ele, para que o Senhor possa moldar o seu coração, para que o Senhor te mostre, sabe, qual convicção é dele e qual convicção não é. Porque às vezes tem convicções que estão te levando pro buraco, tem convicções que estão te levando a pecar em vários níveis e você nem está percebendo. Então, convicções que às vezes foram formadas com você. Então, que você possa permitir o Espírito Santo de Deus moldar as suas convicções, para que você seja cada dia mais sábio. Amém? E aí, Barnabé, cheio do Espírito Santo de fé, agora vai para Antioquia. Vamos continuar. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu acho lindo essa parte, porque é Barnabé buscando Paulo, E ali essa questão de eles serem chamados cristãos era um modo pejorativo, tá? Pequenos cristos, Cristãos, pequenos cristos. Essa chamada deles de cristãos era uma maneira bem pejorativa mesmo, tá? Não era tipo assim, que legal um cristão ali, Não. Eles falavam de uma forma pejorativa, mas não tinha como conter o avanço do evangelho, não tinha como conter as cópias de Jesus, Aqueles que procuravam se parecer com o seu mestre, não tinha como. Mas essa parte aqui agora, um pouquinho anterior, me pega muito, que fala: assim que Barnabé chegou a Antioquia, eu vou tentar deixar o mapa aqui de novo, para que você veja que Antioquia é bem próxima da região da Cilícia, e Tarso fica na Cilícia. E quem que foi mandado para lá, porque estava tendo aquela briga toda lá em Jerusalém? Paulo. Então Paulo estava lá esquecido. E aqui, talvez, a gente tá falando de muitos anos, tá? Então a gente não tá falando, Paulo ficou aqui 2 meses, não. A gente tá falando de Paulo aqui há muitos anos aqui já, então Paulo ficou esquecido assim, entre aspas, tá?
Paulo talvez estava esquecido pela igreja aqui, mas Barnabé foi buscar ele. E glória a Deus pelos Barnabés, sabe? Glória a Deus pelos Barnabés que existem no mundo hoje. Pessoas que estão tão conectadas a Deus que elas conseguem enxergar as pessoas que Deus está enxergando. Elas conseguem ir até as pessoas que Deus está enxergando. Então, eu não sei, sabe, se esse vídeo... Se você é uma pessoa assim, se você é uma pessoa que às vezes você acha que você está esquecido, que você tá... Às vezes você até frequenta uma igreja, você vai todo culto, mas você se vê esquecido pelos seus irmãos. Você não se encaixa em nenhum lugar. Eu quero te dizer que o Senhor te vê. O Senhor via Paulo. O Senhor mandou Barnabé na hora certa para buscar Paulo. E você vê que assim que Barnabé busca Paulo, ele encontra Paulo, ele traz Paulo para Antioquia e ficaram os dois ensinando. Então, que precioso, sabe, ter pessoas que nos impulsionam. Barnabé é um impulsionador. Então, eu oro para que o Senhor, de verdade, meu irmão e minha irmã, mande impulsionadores para sua vida, sabe? Não para orgulho, não para que você seja melhor que outros, porque não tem isso no reino de Deus, mas para que você realmente seja um filho, uma filha de Deus, assumindo a sua essência, trabalhando onde o Senhor te chamou para trabalhar. Então, olha que precioso, né? Chamar Paulo para ali. Quem chamaria Paulo, né? Paulo, poxa, aquele cara que só dá problema, aquele cara que só fica discutindo com os outros. Mas Barnabé viu algo além. Barnabé viu com os olhos do Senhor. Barnabé olhou para Paulo e viu como o Senhor via. Então, eu queria te falar que o Senhor te vê. E que o Senhor possa colocar ao seu redor pessoas que te vejam da maneira que o Senhor te vê. E que mais do que isso, você se veja da maneira como o Senhor te vê. Sabe? Além dos seus erros, além dos seus fracassos, dos seus sonhos frustrados, do seu passado que você talvez considere obscuro, saiba que o Senhor te vê, sabe? Que Ele te ama e que Ele não esqueceu de você. Ele vai te buscar. Então, sabe, deixa o Senhor te buscar. Eu oro para que o Senhor te encontre onde você esteja, que você possa sentir a presença dEle, que a presença dEle te alcance, que você sinta o amor do Senhor sobre você, sabe? Valeu cada gota de Jesus ali na cruz do Calvário, fazendo sacrifício por amor a mim e a você. A morte e a ressurreição dEle para que nós tivéssemos acesso a Deus. E que lindo, né? Barnabé buscando Saulo. Eu oro para que o Senhor envie para mim e para você impulsionadores, mas que não somente isso, um dia eu e você nos tornemos impulsionadores de outras pessoas, que você possa impulsionar, que você possa olhar para o lado, olhar ao seu redor e enxergar as pessoas que o Senhor quer que você impulsione. Perceba, Paulo não era perfeito, Barnabé muito menos, todos eles tinham defeitos, mas mesmo com as suas imperfeições, o Senhor os usava para impulsionar. O Senhor os usava para propósito definido. Talvez para o pessoal de Jerusalém, Paulo não era cabível, porque eles precisavam de alguém que pregasse para os judeus, e Paulo só queria ficar discutindo. Mas no lugar certo, Paulo teve sua utilidade proclamada, ele teve a sua essência, né, muito maior, ele teve o seu impulsionamento acontecendo. Então, saiba que o Senhor também quer te levar para o lugar certo. Sabe, que você tenha coragem, você tenha um posicionamento de sair de lugares errados, sair de lugares onde o Senhor não te quer. E que você saiba que no lugar certo você vai frutificar. Se você colocar uma árvore num terreno ruim, a árvore não vai dar fruto. Mas a árvore precisa estar no ambiente certo para que ela possa frutificar na estação determinada. Tá? Então que você seja Barnabé e que você, se você é Paulo, que o Senhor te mande Barnabés. Amém? Vamos lá. Ai, chega. É lindo, né? É lindo demais ver isso aqui. Mas vamos continuar. Olha aí agora. E agora vai encerrar falando sobre Ágabo, né, do versículo 27 até o 30. Esse Ágabo é um profeta que ele vai profetizar um período de muita fome, que vai acontecer no império de Cláudio, tá? Cláudio vai assumir Roma ali e esse Cláudio vai até expulsar os judeus de Roma. Mas é um assunto para outra aula. E aí, esse Cláudio vai expulsar os judeus, vai ter um período de muita fome ali. E aí a igreja se reúne para recolher ofertas, porque o período de grande fome afetava muito a região da Judéia. E aí você vai ver que vai juntar duas pessoas ali, que é Barnabé e Paulo, para juntar os mantimentos ali em Antioquia, nas regiões próximas, irmãos que tinham condições de ajudar, para levar ali os mantimentos a Jerusalém. E aí você percebe a importância de um discipulado, a importância de um cuidado, porque Paulo vai voltar agora para Jerusalém, a mesma Jerusalém que enviou ele para Tarso. Então, assim, olha que a importância também, eu quero fechar esse capítulo falando sobre isso, a importância do perdão. Talvez, eu não sei, né, assim, pelo que eu leio e percebo, dá-se a entender
que o capítulo 9 termina com essa questão, sabe? Sobre Paulo talvez sendo forçado a sair de Jerusalém. E não é uma saída... eu quis muito sair de Jerusalém. Não, dá a entender que Paulo ele foi forçado a sair de Jerusalém. E ele ficou esquecido lá na Sicília, lá em Tarso, até que Barnabé vai lá buscar ele e leva para Antioquia. E agora Paulo vai ter que voltar a Jerusalém para ajudar os irmãos com necessidade. E talvez se fosse uma outra pessoa, talvez o que nós falaríamos? A gente falaria, vou nada, duvido. Falaram mal de mim, me expulsaram de lá, agora tá passando fome. É bom que aprende, né? Deus humilhando os exaltando os humilhados. Exaltando os humilhados. É Deus exaltando os humilhados, que não sei o que tem. Mas você percebe esse olhar de amor de Paulo. Ele aprendeu com Barnabé. Ele aprendeu muito bem com Barnabé. E ele foi capaz de enviar ajuda para Jerusalém. Foi capaz de ir junto com Barnabé, enviar ajuda, percebendo que não tinha porquê, sabe, ter raiva, não tinha porquê nem nada. Eu acho que o Paulo aqui estava muito transformado. Esses anos na Cilícia, esses anos de talvez solitude, né? Não solidão, solitude ali dos apóstolos, fez muito bem para Paulo. Fez muito bem no sentido de amadurecimento. Então saiba que os desertos que nós passamos são para o nosso amadurecimento. Para que o Senhor prove em nós, o Senhor realmente gere em nós um caráter aprovado, tá? É isso o vídeo de hoje. No próximo vamos ver capítulo 12, uma história muito legal, que eu gosto muito. E que realmente o Senhor possa te abençoar, sabe? Que o Senhor possa abrir os olhos do seu coração, te encher de amor pela palavra dele, que é viva e eficaz, que é maravilhosa, a palavra dele é a verdade. E que você se apegue todos os dias à palavra dele, que vale muito a pena. É isso, fique com Deus, até o próximo vídeo.